Bem-vindo! Mosaico de humanos modernos construído por grupos. Grupo ameríndio Ki, Queen, e Grupo africano A, Alpha, como ancestrais sugeridos. Apresentados como exemplos de grupos estão os mapas de frequência dos grupos YDNA, Ki, Queen, roxo à esquerda, e A, Alpha, vermelho à direita. Em outros vídeos eu relato provas fundamentais que provam que ameríndio Ki, roxo, é o ancestral de todos os humanos modernos. Historicamente, consenso apresenta africano A, alfa, vermelho, como ancestral, mas até hoje consenso não poderia relatar provas fundamentais semelhantes para o africano A, alfa, como poderia relatar para o ameríndio Ki, Queen. Quando consensus apresentou pela primeira vez A, alfa, como o ancestral de todos os humanos, algumas ou todas as provas fundamentais e marcadores necessários ainda não existiam, ou os resultados ainda não estavam suficientemente disponíveis ou verificados. Grupo ameríndio Ki, Queen. Ki, Queen, cobre mais de 80% da área da América do Sul e do Norte com uma frequência muito alta de mais de 60%, bem como uma parte excepcionalmente grande do mundo com uma frequência mais baixa. Quando a cobertura Ki, Queen, é expressa em habitantes, estima essa cobertura em muito mais de 80% no caso das Américas, porque a área onde a frequência Ki, Queen, diminui é classificada como ártico, subártico ou muito frio, e sua vegetação é classificada como floresta de coníferas. Nenhum outro grupo chega perto de alcançar uma cobertura tão extensa e com uma frequência tão alta pelo mundo quanto Ki, Queen. Este é certamente um diferencial que o ancestral de todos os humanos deveria apresentar, e o Ki, Queen, é o único que o apresenta. Zu na Europa. Apresentado a sobra de Ki, Queen, com cor vermelho para rosa, em baixas frequências na Europa. Falo a sobra de Ki, Queen, porque a origem Ki, Queen, é um grupo muito antigo que passou por vários eventos de eliminação e substituição ou troca, turnover events, de híbridos mais organizados ou mais orientados para a guerra depois de Ki, Queen, ter povoado a maior parte do mundo, se não for o mundo inteiro. Já que o Ki, Queen, na Europa se refere a frequências mais baixas que hoje também não cobrem áreas contínuas muito grandes, o Ki, Queen, na Europa parece apenas limitado no mapa do mundo, que passa a apresentar frequências apenas a partir de 2% de frequência. Isso faz com que Ki, Queen, pareça ausente na Europa, quando não está. São apresentados 4 grupos, pesquisa de DNA pelo David Reich, com as cores verde, vermelho, azul e marrom, dos quais pelo menos 2 são boormers, os explosivos, ou grupos de YDNA R1, Romeo 1, que apareceram aproximadamente 8.000 anos atrás na Eurásia Ocidental. Uma vez que os boormers, os explosivos, R1, Romeo 1, são híbridos, e uma vez que os grupos híbridos podem diferir muito uns dos outros, porque podem ser de diferentes feituras, estes 4 grupos são muito diferentes de uma forma inesperada e de uma forma atípica para a biologia. Há indícios de que os 4 grupos são híbridos vindos das Américas por diferentes rotas. Há indicações de que pelo menos 2 desses 4 grupos são híbridos R1 ou boormers, os explosivos, que vêm da raiz e berço na América do Norte, em inglês Roat e Cradle. Citação da seguinte publicação. Haplogrupo R1A, YDNA, Eupedia. Ameríndio R1, vermelho. As populações espalham genes para a pele clara, povos brancos, cabelos loiros e cabelos ruivos. JM. Quando um grupo, como o R1, tem ênfase na Islândia e nas partes ocidentais da Grã-Bretanha, isso já é uma indicação de que é ameríndio e que veio pela rota norte-atlântica, por uma corrente oceânica ou Ocean Current. Agora há fortes evidências de que as tribos R1A e R1B durante a Idade do Bronze contribuíram para a difusão da mutação A11T do gene SLC24A5, que explica aproximadamente 35% do tom da pele diferença entre europeus e africanos e a maioria das variações no sul da Ásia. Fim da citação da Eupedia. Como esses 4 grupos foram misturados antes de 4.000 anos atrás,
e como isso aconteceu muito provavelmente durante a rotação da Eurásia Ocidental, em inglês Population Turnover, pelos ameríndios hibridizados, em inglês Orsimen. Esta rotação da Eurásia Ocidental é liderada e dominada por R1, e tudo isto é mais uma indicação de que africanos não estavam envolvidos na população da Europa como humanos modernos, que aconteceu recente, há apenas mais ou menos 4.000 anos atrás. Há muitas evidências de que as morfologias reais como pessoas das culturas Botai, Sintaxa e Amnaia, e de todas as outras culturas ocidentais da Idade do Bronze europeus a eurasiáticas ocidentais, estavam lá imediatamente após o aparecimento em massa desses novos grupos que apareceram do nada e de forma muito avançada. As culturas destes novatos totalmente orientadas para animais e rebanhos e dependentes dos animais e rebanhos, inclusive para leite e para derivados de leite também estavam lá imediatamente também. Morfologia, pele extra branca, animais, localização, tudo isto aponta para uma origem não africana e para a entrada pelo rio Yenisei River, Ártico, Rota 1, que é a entrada preferida, para a Eurásia etc., de ameríndios e ameríndios híbridos, especialmente quando eles trazem junto com eles seus animais de porte maior até em rebanhos, dos quais eles fortemente dependem. A Rota 1 parece longe, mas é porque a formata da mapa deforma mais quanto mais perto do Polo Norte. A distância real da Rota 1 é de aproximadamente 4.000 quilômetros, aproximadamente a distância do norte da Finlândia a Gibraltar. O tempo é muito curto para qualquer evolução de pele escura especial para pele branca especial e o desenvolvimento das mutações mencionadas acima que são trazidas da raiz, em inglês Root, e berço, em inglês Cradle, da América do Norte. Além disso, entre 10.000 até 4.000 anos atrás, não havia mais neandertais que pudessem explicar a fração de DNA de Neandertal que os humanos modernos de hoje apresentam. Apenas o DNA apresentado pelos híbridos R1, sendo resultado de hibridizações, com similaridade às hibridizações dos neandertais também efetuadas nas Américas, pode explicar a fração de DNA, parecido a esta de neandertais, que os humanos modernos de hoje apresentam. Além disto, qualquer eventual africano teria sido eliminado e substituído, em inglês turnover, da mesma forma que todos os outros, pelos eventos de rotatividade em massa, em inglês population turnover events, que são claramente mostrados aqui comprovados pela pesquisa de DNA fóssil do David Reich, em inglês Unseen DNA Research. Primeiro foi o Q e depois o I, G e H e depois vieram os ameríndios. Boermers, os explosivos, R1 e que substituíram, turnover, todos eles. Nenhum grupo africano apareceu no meio, e que eles tivessem aparecido, teriam sido substituídos como todos os outros. O que restou e assumiu foi um DNA ameríndio mais recente, porque substitui qualquer DNA ameríndio menos recente, Native American. Foi o DNA ameríndio hibridizado de um lugar na América do Sul que veio dos ameríndios colhidos em massa, em inglês mass harvested, que depois de colher foram reunidos, colecionados, entre outros na Colômbia, isto antes de serem transportados, ou se migraram, em massa para os berços e futuros raízes da América do Norte. Isto com culturas, coleção e berços de hibridização no meio na América Central, provavelmente relacionados aos maias e olmecas. Obrigado por assistir.